Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do Imaculado Coração de Maria. A memória que nós celebramos hoje, ela não é tão antiga, mas ela acontece por consequência da solenidade do Sagrado Coração de Jesus no século XVII. Após esta devoção do Sagrado Coração de Jesus se espalhar, também começa esta devoção ao Imaculado Coração de Maria. Como nós vimos no Evangelho de hoje, Maria escutava e guardava tudo no seu coração. Uma mulher simples, humilde e dócil à vontade de Deus. Deus a escolheu para que fosse a mãe de seu filho. E por meio dela, Jesus veio ao mundo. Porque ela tinha um coração simples, um coração desejoso de santidade, era obediente, e ali diante da presença, ou seja, diante da aparição do arcanjo Gabriel, ela, sem medo, ela dá o seu sim, porque era uma mulher temente a Deus, e Deus só pôde visitá-la por causa da pureza de seu coração, um coração imaculado, um coração cheio da graça de Deus, um coração que não desejava as coisas do mundo e nem a maldade, mas que buscava sempre a fidelidade a Deus.
E nós sabemos que desde criança ela se colocou a serviço do templo. Vivia dias e dias ali ao serviço do templo, a serviço de Deus. Mais uma vez no Evangelho de hoje nós vemos esta simplicidade e ao mesmo tempo a preocupação de um coração humano, um coração de mãe. Ao perceber que seu filho não estava ali, voltam correndo para trás à procura deste filho. E ali eles encontram ele no templo. Diante da resposta de Jesus, mesmo não entendendo, ela guardou no seu coração. Assim como em outros fatos do Evangelho, assim como diante da cruz do seu filho, onde ele estava sendo torturado, onde ele foi crucificado, morto, ela estava ali em silêncio, guardando tudo no coração. O coração humilde da jovem de Nazaré estava plenificado do amor de Deus. E também cheio de esperança, porque ela conhecia o projeto de Deus e sabia, diante de tudo aquilo que ela veio meditando, vivendo ali ao lado do seu filho, nela se realizou o projeto de Deus. Através dela, como corredentora, ela participou da grande redenção que Cristo nos trouxe, nos deu. Porque foi por meio de Maria que o menino Deus se fez carne. E também por isso ela é conhecida como a Mãe de Deus. Se nós negarmos que Maria é Mãe de Deus, nós estamos negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma heresia que a igreja já combateu lá nos primeiros séculos, mas ainda insiste nos dias de hoje. E quantos negam esta maternidade divina, onde Maria, a Mãe de Deus, deu a luz ao menino Deus. Infelizmente são muitos que deturpam, mentem e colocam estas confusões na cabeça de muitos. Até ficou estranho, né? Da forma que eu falei. Mas esta é a realidade. Infelizmente, as heresias lá dos primeiros séculos estão voltando. Heresias que foram combatidas. E a partir destas heresias, foi nascendo o credo que nós professamos. Mas a mais complicada hoje, que está na moda, é defamar a Mãe de Deus, negar esta maternidade divina, ou seja, uma grande heresia. E nós somos chamados, sim, a buscar o mesmo sentimentos de Maria, sentimentos de amor, sentimentos de esperança, desejo de santidade, desejo de estar na presença de Deus, buscar estar diante de Deus no templo, adorando, bendizendo, vivendo a Eucaristia, mas também vivendo a pureza e rompendo com as coisas do mundo que nos cercam. Porque, infelizmente, são muitas as ideologias que estão confundindo a cabeça de muitos daqueles que se dizem católicos. Se eu não me engano, foi o Dom Henrique Soares. Ele diz que, diante da realidade de muitos católicos que se dizem cristãos, ele vai dizer que, na verdade, o que existe são pagãos batizados e não católicos.
Por que essa frase, isso me veio na memória agora? Porque, infelizmente, muitos que se dizem católicos não conhecem a doutrina da igreja. Não conhecem aquilo que a igreja ensina e fala diante de tantas realidades daquilo que nós vivemos hoje. Estão sendo levados pelos ventos que estão surgindo por aí. Assim como a cultura de morte, assim como ideologia de gênero e tantas outras realidades. E recentemente o Vaticano lançou um documento sobre este assunto, sobre a realidade do ensinamento da ideologia de gênero nas escolas. E todo católico precisa conhecer. Nós, enquanto Igreja Católica, nós não podemos ter medo de anunciar a sua doutrina e o seu evangelho. Porque senão eu corro o risco de me calar e as pedras falarem. Infelizmente, muitos profetas se calaram por medo e hoje nós estamos sofrendo as consequências. Muitos se calaram por medo. E nós não podemos ter medo de anunciar a doutrina da igreja, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e falar sobre as heresias e as falsas doutrinas que estão surgindo. Assim como Maria foi fiel a Deus, alcançou a graça diante de Deus, e através do seu silêncio ela continua nos evangelizando. Nos mostra o caminho de santidade, o modelo da pureza, a pureza da vivência da castidade, a obediência a Deus. Mesmo diante das situações que ela não compreendia, ela guardava no seu coração e meditava. Infelizmente, nós preferimos ficar na dúvida e detonar com a Igreja Católica. Nós que estamos dentro da própria igreja, muitas vezes cuspimos no prato que nós comemos. Por ignorância. Porque não conhecem os ensinamentos da igreja. Falta conhecimento, falta catecismo. Ah, mas padre, quem vai nos ensinar? Sim, é difícil. A realidade de muitas paróquias. Por quê? Porque os batizados não querem assumir o seu papel de profetas, profeta de evangelizadores. As igrejas estão cheias, mas veja as pastorais, os ministérios. Ninguém quer assumir compromisso. Porque não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas perde tempo com as redes sociais, com os jogos de videogames, jogos nos celulares. Infelizmente, muitos adultos viciados. Esses dias atrás, lá em Cuiabá, eu atendi uma criança onde ela estava revoltada e ninguém entendia por quê. E pediram para que eu conversasse com ela. E ali ela me dizia: padre, muitas vezes eu choro, eu tento me matar para chamar atenção. Porque a minha mãe passa o tempo todo jogando um jogo de stalk, alguma coisa, nem sei pronunciar, de tiro. Tem gente que sabe.
Só para você ver aonde que nós chegamos. Nós precisamos sim buscar esta fidelidade a Deus, fidelidade à igreja e nos colocarmos a serviço. Segundo a tradição vai nos dizer que Maria, desde os seus 3 anos de idade, estava ali a serviço do templo, uma criança. E muitos marmanjos preferem perder o tempo nas redes sociais, na televisão, nos Netflix da vida e tantos outros aplicativos de streamer de áudio e vídeo. E infelizmente, uma cultura que está se implantando, onde se troca a verdadeira moral pela imoralidade, pornografia, e a partir da pornografia, tantas outras realidades. Porque você não fica só no olhar, meu amado. Você não fica só no assistir. Mexe com a sua cabeça, mexe com a sua imaginação. Te leva ao ato, te leva a tirar o olhar da sua esposa e colocar o olhar em... Desculpa, pornografia é prostituição. E você está, sim, sendo patrocinador desta diabólica situação que hoje nós vivemos. Veja a sociedade se perdendo. A sociedade indo por caminhos tenebrosos, que me assusta, sim, a partir de leis que vão surgindo contra a lei natural do ser humano, para atingir a igreja, para atingir aqueles que defendem a vida, que defendem a moral. E nós, repito, precisamos buscar a fidelidade de Maria, fidelidade de Nossa Senhora, para que nós possamos ser fiéis à igreja que nós fomos batizados, à igreja que nós professamos a fé, a Igreja Católica Apostólica Romana. E sendo fiel, nós precisamos sim anunciar e denunciar. Mas saiba, também acolher os pecadores, acolher aqueles que precisam do amor e da misericórdia de Deus, porque as portas da igreja estão abertas para todos. E nós, enquanto católicos, precisamos dar testemunho para atrair aqueles que são filhos de Deus e que estão se perdendo. Eu não digo acolher na porta da igreja, tocar na mão, dar um abraço, dizer seja bem-vindo, não, é acolher. E através do nosso testemunho, levar estas pessoas a querer experimentar o mesmo. A alegria de ser servo de Deus, a alegria de ser cristão, a alegria de ser católico. E através da nossa alegria, na vivência, porque o testemunho atrai muito mais do que a pregação. E através da vivência, da doutrina da igreja, do evangelho, assim como Maria viveu, fiel a Deus, buscando a pureza, nós seremos capazes sim de atrair todos aqueles que estão lá fora, que precisam ser alcançados. E quantas pessoas acabam se perdendo e adentrando no mundo das drogas, da prostituição, da vivência desregrada, de forma da sexualidade, da vivência assim desregrada e errada da sexualidade. Porque a sexualidade humana só tem 2 funções, diante daquilo que nós compreendemos, unitiva e procriativa. Fugiu desta realidade, já se torna aberração. E nós precisamos sim dar testemunho de vida, de santidade. Todos os batizados. Mas nós, sacerdotes, nós padres, consagrados, que dedicam a vida à evangelização, nós precisamos fundamentar sim a nossa fé na vida de oração, no estudo,
na formação pessoal e diária, buscando entender aquilo que é a doutrina da igreja, para também anunciarmos a verdade e não termos medo, anunciar aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja pede, porque muitos se calaram e hoje muitas pedras estão gritando e nós estamos sofrendo essas consequências. Por quê? Porque o demônio está furioso com a Igreja Católica. Ele está furioso com Maria. Ele está furioso com os devotos de Nossa Senhora, com aqueles que vivem a fidelidade à doutrina da Igreja. Por que ele está furioso? Porque Jesus está voltando. E é um fato, uma realidade. Em todas as aparições de Maria ao longo desses anos, ela foi nos preparando e continua nos preparando para esse grande dia glorioso do Senhor. O Senhor está voltando. Mas lembre, meu amado, minha amada, você que busca a fidelidade à Igreja Católica, saiba que dias piores virão: perseguição, martírio, incompreensões, julgamentos. Mas feliz aquele que derrama o seu sangue por amor a Cristo. Feliz aquele que é preso por causa de Cristo. Porque vale mais ser preso porque você anuncia a verdade, anuncia o Evangelho, do que você ser falso. Você dizer que é e não é. Nós chegamos e já estamos adentrando neste tempo onde nós não poderemos mais ser cristãos de meia tigela. Nós precisamos ser por inteiro. Ou somos cristãos ou não somos. Assim como o nosso Pai Fundador vai nos dizer, ou santos ou nada. E feliz daquele que buscar a santidade de vida, porque receberá a coroa da vitória. Assim como Maria, assim como os santos e santas de Deus, assim como os mártires, nós seremos recompensados no céu. E aí sim, a nossa alegria será plena. Diante de tudo aquilo que nós celebramos hoje, que é a memória do Imaculado Coração de Maria, que ao longo deste dia nós possamos recorrer à intercessão de Maria e refletirmos sobre a nossa fidelidade à Igreja e a Cristo. Que você possa meditar, rezar e fazer um bom exame de consciência e voltar-se para Deus. Até mesmo você que está acompanhando esta missa pela TV, você que se sente impuro, a pior pessoa do mundo diante das suas escolhas erradas, saiba que a Igreja Católica está de portas abertas para você. Então busque o confessionário, o sacerdote, e faça uma boa confissão. E volte sim para o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.